Deixa eu falar uma coisa para vocês. A grande vantagem do podcast Laços é você ter perto pessoas que a gente admira, que é referência de mercado. E hoje, poxa vida, eu estou com o Adriano Brava aqui. Ele estava passando por Ribeirão Preto, ele é do Rio de Janeiro, tem escritório em São Paulo, em mais 14 países. Só isso. E ele me ligou, me mandou uma mensagem. Eu falei assim, não, vamos gravar esse podcast. Não é possível, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Imagina o seguinte... 8.000 contratações de altos executivos que fizeram a diferença no mercado. É só essa pessoa que está aqui com a gente. Só que antes de qualquer coisa, eu não vou nem falar de profissão. Eu vou falar de gente. Vocês sabem da vida dele? Não. Hoje nós vamos saber um pouquinho, claro, sobre empreendedorismo, como tudo acontece, como é que ele avalia esses executivos também, como é que funciona tudo isso, né? O alto mercado de executivos. Porém, eu preciso antes entender quem é a pessoa Adriano. É, exatamente. Adriano, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. É uma honra, um privilégio estar contigo aqui. Cara, me conta um pouco antes da pessoa Adriano. Eu não tinha falado isso para ele não, né? Não é um podcast que a gente fala só de negócio. Eu quero saber quem é você, cara, porque você tem um alto poder de conexão. As pessoas gostam muito de você. Deixa eu já falar uma coisa para vocês, para fazer network. Claro que o working, né? O ING lá é de trabalho, mas antes disso as pessoas têm que te admirar. E tá aqui, Adriano Bravo, por favor. Poxa, obrigado, Geraldo. Agora você me pegou de surpresa para falar de quem é o Adriano. Bom, Adriano é um carioca que já trabalha em São Paulo já há mais de 20 anos, que é casado com a Andréia, pai da Rafaela, que faz medicina, tem 18 anos de idade, apaixonado por esportes de ação, adoro andar de mountain bike, adoro andar de bicicleta, e minha paixão é startup, é literalmente montar companhias. E foi assim com a Petra Group. Foi logo depois de ter tido a experiência de ter sido presidente de uma grande companhia de executive search. Olha que bacana. E veio justamente a vontade de criar um novo negócio, um negócio disruptivo. Você criou há 14 anos, não é isso? Exatamente. O que estava acontecendo na sua vida nesse momento para que você criasse? Qual foi a sacada que fez você começar tudo isso? Na verdade, naquela época eu já vinha assim, estudando uma expansão da empresa que eu era presidente. Okay. E a expansão brecou. A gente ia para a África, a expansão brecou, e eu já vinha entendendo como que funcionava o que a gente chama de companhias de executive search de nicho. Cara, tem empresas, por exemplo, que são baseadas em Londres, que são especialistas em recrutar engenheiro médico. E os caras trabalham para o mundo inteiro. E naquela época tinha um boom no setor de óleo e gás. E olha só. Era justamente a área... Eu sou engenheiro, não sou psicólogo. Então, eu vim parar nesse segmento por acidente. Mas foi um belo acidente. Eu fiquei apaixonado pelo segmento. Bacana, olha só. E, literalmente, a gente quis aproveitar a oportunidade. Então, eu com outros executivos formamos a Petra Group. E a empresa... assim, sofreu as agruras de ter um crescimento super acelerado. Foi rápido, né? Foi muito rápido, muito mais rápido do que a gente imaginava. 2, 3 anos depois, a gente já tinha, sei lá, talvez 60 pessoas trabalhando na companhia. Olha só. Então, e você, porque é um empresário recente, você, de repente, ser posto a essa experiência, você paga todos os preços, né? Sim, então... ônus e bônus é dessa... Porque assim, né, nós estamos falando aí do nível de contratação alto, são os principais executivos das companhias que você trabalha. Nós estamos falando aí, em 14 anos foram 8.000, mas Exatamente. Vocês não começaram com 8.000. Não. Então, qual que é esse processo? Como é que foi começar do zero essa companhia? Claro que você já tinha uma experiência anterior, mas esse crescimento exponencial. É um pouco daquilo que a gente estava conversando, a liberdade que te dá quando você cria um network de valor. Tá. Eu costumo falar que a melhor forma que um executivo tem de se tornar antifrágil é você criar um network de valor. E as pessoas confundem network de valor de network de favor. Opa, então, essa é um... Peraí, eu gostei dessa, hein? Network, fala de novo aí. Network de valor para network de favor. Cara, o que é esse tal desse network de valor aí? Conta pra gente. Network de valor é baseado em ajuda mútua. É você, por exemplo, eu conheci o Geraldo, e eu tenho que oferecer algo para o Geraldo que seja interessante para ele, uma conexão, uma pessoa, algo que realmente eu possa agregar valor para a vida do Geraldo. E a partir disso, trocar informações, trocar estratégias.
E o maior erro que o executivo faz é, tipo, eu conheço o Geraldo e eu vou pedir um favor para você sem te dar nada. Entendi. Os grandes empresários, desde que o mundo é mundo, nos últimos, se você analisar os últimos 300 anos, os principais nomes empresariais dos Estados Unidos, na verdade, eles eram grandes agregadores de net worth, né? Ou então network de valor. Fantástico. E esse é o principal erro. Então, quando você cria um network de valor, você se torna livre para iniciar negócios, você conta a sua história e as pessoas têm a oportunidade ou não de apoiar você nessa história nova que você está construindo. Olha que interessante. Adriano, me fala uma coisa. Tudo bem que a gente gosta de falar um pouco de carreira, mas eu quero falar também de direcionamento, de mentoria e conselhos. Vamos falar de conselho. E aí eu vou pedir para que você faça... Essa virou uma pergunta aí chave do nosso podcast, né? Que conselho você daria hoje para uma pessoa de 15 anos, profissionalmente falando, e uma de 60 anos? O que é essencial para essa pessoa? Bom, para uma pessoa de 15 anos, a primeira coisa é a seguinte, ela não tentar fórmulas pré-estabelecidas. Opa! Então, a pessoa de 15 anos ela tem que tentar o novo. Ela tem que tentar exacerbar aquilo que é possível. Literalmente, porque aquilo que levou o pai dela, a mãe dela, de um ponto até o ponto que ela está hoje, não é mais ou menos a verdade para levar ela para o mesmo resultado do pai, da mãe, do avô, ou quem quer que seja o exemplo de vida, de carreira desse jovem de 15 anos. Poxa, Geraldo, a gente está cansado de ver agora os garotos aí que estão sendo emancipados pelos pais, porque os caras têm um sucesso tremendo, montando conteúdo, startups. Fantástico. Faturando milhões. Tem um menino que outro dia eu fiquei vendo e babando, é o tal do Kaique. Porra, é fantástico. Cara, o garoto foi emancipado com 16 anos de idade, teve uma ideia assim e literalmente ele fez aquilo que é necessário. Ele foi fazendo. Literalmente foi aprendendo ao longo do processo como melhorar e como se tornar um profissional de referência. Eu posso, segundo isso que você está falando, então, nós que temos uma certa experiência, nós podemos então atrapalhar esse povo? E eu acho que não. Acho que a nossa experiência ela é feita para você criar dúvidas nessas pessoas. Olha só, que legal. Você provocar essas pessoas e nunca dizer qual o caminho que elas têm que seguir. Fantástico. Porque se você disser o caminho, você pode estar cometendo o erro de estar criando o menor potencial naquele jovem. A maior parte das profissões dizem que ainda não foi inventada, né? Que nós inteligência artificial agora. Poxa, que fantástico. E pulando para 60 anos? 60 anos é o seguinte, eu te digo que é a nova idade dourada. Olha só. Antes, o executivo ele tinha muito medo do tal 55 anos de idade. E vários... Olha, ao longo da minha carreira, nesses quase 20 anos trabalhando como headhunter, eu já atendi vários executivos que os caras me perguntam, Adriano, vou fazer 49 anos e tenho medo de perder meu emprego, nunca mais me recolocar. Olha só. Então, esse era o medo do executivo de 40... Os caras com 45 anos, Geraldo, eles falam assim, já estou fora do mercado. Se eu perder o meu emprego... Mas por que isso acontecia? Porque os executivos não criavam o tal do long tail, né? Porque você não precisa só viver. É como uma teoria de investimento. Se estão todos os teus ovos numa cesta só, você está correndo um sério risco de, numa queda do mercado, você ter os teus ovos quebrados. Entendeu? Então, o executivo que ele cria um long tail, em que ele se prepara para ser conselheiro, e sem o cara que cria aquela ilusão de que ele vai terminar o curso de formação de conselheiro e amanhã já vai ser o conselheiro de uma empresa de capital aberto. É literalmente o cara que precisa criar essa jornada. Tem que ter autoridade. Tem que ter o track record, tem que criar autoridade, tem que se expor. O cara fazer parte de mentoria de startups, ele fazer parte de conselhos, ser investidor também, investidor anjo, ele precisa criar uma carteira de atividades em que ele possa se enxergar no longo prazo. E vai chegar num ponto, Geraldo, que as pessoas se tornam tão donas das suas vidas que ser empregado, o CLT ou o PJ, vai se tornar um fardo para ela, porque a agenda dela está muito cheia. Olha só, fica lotada aí. Adriano, startup ou empresa consolidada? Qual das duas?
Eu acho que depende muito da fase da sua vida. Eu conheço diversos executivos que tiveram aquela carreira, aquela jornada. O cara foi trainee, gerente, diretor, vice-presidente, alguns chegaram à presidência. E depois, quando você olha no LinkedIn do cara, o cara tem lá, porra, sou investidor, sou mentor, sou tudo. Sou fundador. E o cara, eu acho que o LinkedIn precisa até mudar uma coisa para esse aspecto, porque as pessoas estão virando múltiplos empreendedores, né? Então, você vê que ele já não opta mais por aquela carreira de pressão, de exaustão. Tá. Ele quer algo que ele se sinta mais livre e pode ser tão bem remunerado quanto, sabe? Gerar resultados exponenciais, muitas vezes, né? Adriano, e falando em mundo globalizado, né? Em globalização, você está em 14 países, rapaz, é isso? Conta essa história pra gente. Vamos aí. lá. Como é que isso funciona? O que acontece? Tudo começou, eu até brinquei, né, com um belíssimo acidente que a gente tinha, sei lá, talvez... Acidente é ótimo. 2 anos, 3 anos de Petra criada e o time ousado, nós participamos de uma licitação internacional e ganhamos a conta de uma grande petroleira que ficava na Colômbia. Na Colômbia. Exatamente. Quantos cargos? Lá a gente teve que recrutar cerca de 300 pessoas, cara. Mas que nível de pessoa? Gerentes, alguns diretores. Só primeiro nível também. Exatamente. 300? Ao longo de 3 anos foram 300 pessoas, Uau. cara. E literalmente a gente não tinha nada. Uau! Como é que faz isso? Do dia para a noite a gente teve que fazer o trabalho de executive search, buscar as pessoas, recrutar as pessoas e começar a estruturar um time que nos suportasse na Colômbia. E aí começou essa jornada. E aí quem trabalha na Colômbia vai trabalhar no Panamá, vai trabalhar na Costa Rica, vai trabalhar em El Salvador. Aí já tem um jeitão, já. Literalmente você já aprende como funciona o processo de você identificar executivos, buscar executivos, recrutar executivos. Em alguns desses países a gente resolve montar pessoas jurídicas para justamente... E em alguns deles a gente tem realmente times operando nos times. Mas quando a gente olha hoje para o portfólio de países que a gente recruta, terceiriza, trabalha nesses países, são 14 países, Geraldo. Olha só até países desde Nicarágua, El Salvador, Guiana. Olha que fantástico. Há países que são os principais. México, Colômbia, tem um número Chile, maior, Argentina, que são os países mais robustos, né, das Américas. A gente vai estar neles. Que fantástico. Me fala uma coisa assim. Eu vi lá no teu LinkedIn que vocês procuram executivos visionários, né? O que significa isso na prática, né? Porque você contratou 8 mil executivos. E eu te digo que os visionários são uma minoria. É mesmo? Mas como é que acha esse povo, então? Literalmente é por tentativa e erro, cara. É mesmo? Literalmente. Você esbarra neles e... Eu vou dar um case que está acontecendo agora. Um desses executivos está sendo entrevistado. Ele foi entrevistado ontem. Pelo cliente. Opa, fresquinho o negócio aí, que bacana. Uma companhia, uma grande construtora de São Paulo me procurou para buscar um COO para eles. Olha, que legal. E, cara, quando você olha o COO típico de engenharia, é o cara que gerenciou grandes obras, é o cara que teve carreira internacional gerenciando grandes projetos, grandes times. Mas... No fundo, os que se destacam, todos eles se parecem. É mesmo? É. O que tem de coincidência? Eles falam a mesma linguagem, eu sei a metodologia X para gerenciar a empresa, eu gerencio os recursos dessa forma, eu desenvolvo as pessoas dessa maneira. Mas, cara, quando aparece um cara dizendo que ele, durante o período que ele se tornou diretor, o cara implementou dashboards digitais, que o cara investiu em liderança, levou os executivos para programas de liderança disruptivos, fez com que as pessoas pensassem fora da caixa. Literalmente, o discurso, a história muda tudo. Tanto é que o meu cliente tinha me posto um target salarial para esses executivos. E esse executivo custava quase 50% acima. Olha só. E literalmente eu liguei para o meu cliente, olha... Não tem como. Tá acima mesmo e eu não vou negociar para esse cara aceitar menos porque ele é muito diferente do que a gente vê no mercado. E olha aí o cliente entrevistou e falou assim,
Vale a pena. Vale a pena. Então, porque uma das tuas funções aí da sua equipe toda é exatamente encontrar esse executivo no mercado que, além dele ter um talento, ter habilidades, formação e tudo mais, ele vai agregar valor para a organização em termos de lucratividade. São os caras que eu costumo falar, são os move the dot. Entendeu? São os caras que literalmente pegam a companhia aqui e fazem com que essa companhia cresça a X% a mais do que um outro executivo conseguiria fazer, ou então vão dar saltos disruptivos com a companhia. Ainda tem no mercado muito essa história de você não formar bons líderes aí? Como é que tá isso? Existem diversas histórias, tá? E isso não tem a ver com companhia familiar, não tem a ver com multinacional, não tem a ver com o tamanho da companhia. Tem a ver com cultura. Tá. Existem companhias, executivos, famílias que têm a cultura de formar bons líderes. Ou seja, aquele cara que tem potencial, aquele grupo vai abrir espaço para ele. Tá. Preparar o ambiente. Enquanto que outros grupos, eles tentam achatar o espaço. Entendi. Torná-lo dentro de uma caixinha para que ele cumpra exatamente aquela função. Então, quem é diferenciado não vai ficar nessa caixinha. A empresa não vai conseguir segurá-lo. Engraçado porque as empresas querem contratar esse profissional, mas colocam eles dentro dessa caixinha fechada e não deixam com que a coisa ande. Muito interessante. Ô Adriane, fala uma coisa, quais são os planos aí que vocês têm para a sua empresa hoje? Eu também vi que você está com startups, com investimentos, você tem outras coisas aí também mexendo, né? Como é que você tá? Hoje talvez aí um grande projeto aí para os nossos próximos anos seja consolidar a nossa operação dos Estados Unidos. Opa! Que foi literalmente outro acidente. É mesmo? Vocês estão aonde lá? A gente tem a operação nossa em Houston, no Texas. Que bacana. Muito dinheiro lá envolvido. Muito. Lá o agro, mais uma vez. Eu costumo falar o seguinte, que no Texas você nem busca, você esbarra, né? Estuda as oportunidades. É um estado altamente empreendedor, as pessoas são empreendedoras. É um estado que é muito fácil você encontrar estrangeiros em posições de liderança nas companhias. Tá, ok. São 60 mil brasileiros que estão no Texas. 60 mil brasileiros? Então, principalmente nas companhias de petróleo e gás, não é tão difícil você encontrar brasileiros em posições de liderança. Então, lá, o estrangeiro pode ser o chefe. Essa que é a verdade. Entendi. Então, é onde a Tesla está justamente montando aí a sua Gigafactory, né? Então, é um estado que está literalmente impulsionando diversas companhias. Tem uma cultura empreendedora muito forte. E a gente começou a pensar, tipo, por que não fazer? E veio a primeira posição, a gente convenceu um cliente a dar o primeiro processo, o segundo processo, e outros clientes começaram a nos impulsionar a fazer outras posições, e hoje a gente já tem um portfóliozinho ali considerável de posições, e agora é efetivamente solidificar a marca da Petra aí nos próximos anos. E em relação a startup, Geraldo, não tem jeito, cara. Quem não se adaptar vai morrer. E vai morrer na praia. E vai ser muito rápido. Então, inteligência artificial. Hoje, quando a gente faz uma videoconferência, a gente já usa sistemas de inteligência artificial. Cara, quando você olha, o sistema já separou. Nesse ponto aqui você fez a proposta para o candidato, nisso aqui o candidato toda a estrutura. Já deu a história da carreira dele, nisso daqui ele introduziu a história e disse que aqui você tem que entender direito porque talvez ele não esteja dentro do perfil. Então, literalmente, inteligência artificial surgiu, já faz parte da nossa realidade, a gente já não opera mais sem, sabe? O ganho de produtividade que a gente teve foi imenso. E, literalmente, a Petra tem que entender qual vai ser o futuro dela com esse negócio. Dentro desses movimentos. Ou se ela vai se tornar uma empresa de tecnologia, ou se ela vai acelerar a empresa de tecnologia, se ela vai virar um venture builder dentro dessa área das HR Techs. Então, a gente vai encontrar esse caminho. Olha que bacana. E não é nada que eu pretenda assim, tipo, vai ser isso, porque eu literalmente não sei. E estou preparado para dizer não sei. Então, peraí. Isso é importante. Obrigado. A maior parte dos nossos executivos sabe tudo. E não tem habilidade de reaprender e dizer exatamente não sei. Me conta um pouco dessa vivência sua aí, de falar não sei, e dos caras que sempre acham que sabe tudo, né? Porque atinge um patamar de carreira que acha que sabe tudo. Como que é isso? Cara, eu
Na verdade, isso é uma história muito antiga, tá? Eu tive uma sorte de ter tido um presidente que foi o meu chefe. Eu era muito garoto. E esse cara era uma mente incompreendida, era um cara assim incrível. O cara foi guerrilheiro na década de 60, fugiu para Cuba e se tornou executivo depois disso. Olha só. Presidente de empresa. E ele falava para mim, Adriano, você não tem que ter medo de dizer não sei. Porque eu acho que quem tudo diz que tudo sabe e tem respostas prontas para qualquer coisa, eu começo a desconfiar. Olha só. E, cara, a gente está de frente agora de uma tsunami. Uma revolução. Uma revolução que está acontecendo debaixo das nossas calças e a gente não está percebendo ela acontecendo. A velocidade com que a inteligência artificial está evoluindo é exponencial. E talvez nem as pessoas que estejam hoje dirigindo companhias que estejam envolvidas com isso saibam qual vai ser o final dessa história. Tem condições. Você acredita numa diretoria só de IA? 100 pessoas? Na verdade, já tem algumas operações na China. Eu já imagino que isso vai acontecer. Por exemplo, áreas como planejamento e controle de produção. Por que você não tem uma IA cuidando disso? Tá. Gerenciamento de logística. Por que você não tem uma IA definindo quais as melhores rotas para a tua rede de caminhões, de entregas acontecendo? Eu acredito de boa. Na China isso já está acontecendo. Na China isso já está acontecendo. E isso vai ser, literalmente, quem não tiver preparado vai ser atropelado. Olha só, a China é bem maluca. Eu tenho um amigo que foi presidente da Associação Brasileira de Acupuntura, né? Então, Hong Kong tem um hospital que só se opera com as agulhas, né? Então, não tem anestesia. Vai lá, taca a agulha, abre o coração, opera o coração, tudo aberto. Eu falei, gente, mas eu só acreditei porque esse meu amigo falou. O João Araújo é professor da USP aqui em Ribeirão, inclusive, né? E aí tem outro lado também, já tem os hospitais só com robôs, né? Então, nós temos de tudo para um... Teve uma pesquisa lá da Universidade de Brasília dizendo que uma das profissões mais concorridas no futuro vai ser a psiquiatria, né? Então, assim, os psiquiatras e os psicólogos estão nadando em berço esplêndido, né? Como é que você que está aí no mundo, nos bastidores dos altos executivos, tomadores de decisão, os visionários, como é que eles estão emocionalmente? Como é que é isso? Como que funciona esse Geraldo, aspecto? eu te falo o seguinte, e até pegando um gancho até da questão de IA, e a gente evoluindo para o executivo, tem algo que não vai substituir. Para mim, isso é evidente. É a questão da percepção humana, sabe? Porque, na verdade, a IA ela é treinada, ela tem o viés dela e vai ter o viés. Não tem jeito, porque é um humano que está treinando ela. Sim, sim. Entendeu? E os executivos estão morrendo de medo de serem substituídos. Você fica escutando esses profetas do apocalipse falando que 80% dos empregos vão ser substituídos, vai ter que ter renda universal. Ou seja, nós dois aqui vamos ter que viver da Bolsa Universal porque a gente não vai ter mais o que fazer. Cara, mas de boa, o network, nada vai tirar o network. A capacidade humana de criar relacionamentos, de trocar informações. E voltando para a questão do emocional dos executivos, você vê o quanto as indústrias farmacêuticas faturam, né, Geraldo? Poxa vida. Os antidepressivos, os ansiolíticos. Os executivos, quanto mais alto eles estão em determinadas posições, mais eles são pressionados por resultado. Tá certo. E eles são pressionados por resultados financeiros, pressionados por resultados por mudar o processo de pensar. Entendeu? Você vê uma questão que é recente, aconteceu, um executivo que estava pilotando uma companhia maravilhosa, falou uma besteira. Sim, foi tirado do meio. Foi literalmente, em 3, 4 dias, teve que literalmente entregar o cargo dele. Então você vive num mundo hoje que você está profundamente conectado com as redes sociais, os executivos que estão na ponta, eles têm uma persona viva nas redes sociais. Totalmente público. E você tem que pensar em cada palavra que você fala, o quanto ela pode repercutir o impacto na motivação do seu time, nos acionistas, no mercado. É impressionante. Então, literalmente, você não consegue mais viver assim, gerindo os teus pensamentos como a natureza te deu. Você precisa
se policiar. Eu lembro de uma ocasião que eu trabalhei numa empresa aí multinacional, tinha mais ou menos 40 mil colaboradores, que aí você tem que chamar de colaborador, não pode chamar de funcionário, tem toda uma conversa por trás aí. E o presidente, na época, falou assim: o que eu posso fazer para melhorar a nossa companhia? Eu falei: anda no meio da fábrica. Ele: anda na fábrica. Se você andar na fábrica, eles vão te ler. Sim. Simplesmente, a leitura de quem está contigo não é do que você fala, exatamente do que você faz e o como você faz e a sua presença, né? Eu queria entender de você isso. Os executivos hoje, eles estão mais no gabinete ou eles estão mais próximo das pessoas? Ou só estão nas redes sociais? Eu acho que a gente precisa separar os executivos de sucesso. Eu acho que a gente separa os executivos que cumprem o seu papel. Cara, Geraldo, também não tem nada demais do cara querer cumprir o papel dele. Ele estabelece um limite social para o quanto a vida profissional invade a vida pessoal dele. Ele quer ter uma vida religiosa, ele quer ter uma atenção especial com os filhos, ele trava a carreira dele para aquele ponto ali, ele entrega aquilo que é necessário. Certo. E hoje em dia falam que a geração Z ela não quer problema, né? Então vai ser talvez o maior gap de líderes vai ser na geração Z. Já outros executivos, eles querem o máximo do que a carreira pode lhe dar. Então esse executivo ele se educa para estar no chão de fábrica, para conversar com as pessoas, para que as pessoas o conheçam. Certo. Ele está nas redes sociais, ele tem alguém que cuida da imagem dele nas redes sociais. Hoje você tem os personal branders, né? Sim. E tem alguns que eu respeito muito o trabalho e passaram a administrar a imagem dos executivos nas redes sociais. Então, hoje, o executivo ele vale também pela presença dele nas redes sociais. Tá Isso certo. vale dinheiro. Então, o executivo que constrói uma marca forte, a empresa contrata ele também pela marca forte que ele tem. Então, essa é uma boa pergunta, né? Mais vale a marca da empresa ou a marca do executivo? Eu acho que é uma disruptura que aconteceu. A pandemia ajudou muito nisso, porque as pessoas passaram a poder ficar em casa, usar absurdamente as redes sociais. Muita gente começou a fazer os testes de ter uma marca pessoal forte, começaram a participar de podcasts, começaram a gravar vídeos para o TikTok, para tudo, e começaram a se expor. Isso não tem mais volta. É uma contínua. É uma contínua. Algumas empresas elas já colocam também determinados pontos nos contratos dos executivos, porque, por exemplo, vou te dar um caso. Tem um presidente de uma companhia do setor químico que eu conheço, que ele tem um produto digital. Olha só que bacana. E ele se dedica no produto digital, dá o coaching para os executivos que compram o produto digital dele e é presidente dessa empresa. Olha só. Quando essa empresa quis contratá-lo, eles questionaram a questão da dedicação. E ele colocou: olha, se eu tiver que abandonar o meu produto digital, eu não vou. Olha só, então as decisões também dos grandes executivos estão moldadas aí conforme também a sua própria carreira. Porque a gente falava muito que nós tínhamos autonomia da nossa carreira. Isso não era uma verdade. Não. Tá, mas hoje você tem mais possibilidade disso. Sim. No mundo das startups, nós temos a tal da figura do jockey, né? Que a gente sempre usa, jockey e o cavalo, né? O que é o jockey? O jockey é a pessoa. Não interessa a companhia que ele está, se quebrou, se não quebrou, se teve problema emocional, se não teve, mas você sabe que ele vai dar a volta, né? Ele vai conseguir passar pelo vale da morte e dar resultados. O que é o cavalo? O cavalo ou é a empresa, ou é a situação e tudo mais. Ou investidor. O investidor também, né? Então, assim, o que mais importa, na verdade, é a pessoa que está por trás de tudo isso. Né? E eu queria que você conversasse com o nosso público, falasse um pouco, porque nós temos um público de altos executivos, né? Mais vale, né, investir agora, nesse momento, em treinamentos, preparações individuais, até a parte de branding também deles, ou na parte de gestão de pessoas, ou qual é a área que esses caras têm que investir mais? Porque nós estamos falando de executivos que já estão há muitos anos no mercado. Eu entendo que isso é um tripé, Geraldo. Tá. Antigamente você tinha a figura do ou. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. A gente entrou na era do e. Essa que é a questão. O que mudou no mundo é que a gente entrou na era do e.
Então, você tem que fazer coaching para melhorar a sua liderança, Ok. os seus aspectos emocionais, Os de skills gestão, emocionais. os skills, os seus soft skills. Então, muitas vezes, Adriano, você acha que vale a pena fazer coaching? Acho. Se você estiver contratando um profissional sério, acho, porque você tem aquele executivo que é um excelente vendedor, um excelente diretor comercial. Mas e aí, ele vai parar naquilo? Ele tem alguma aspiração para se tornar presidente? Ele precisa agregar uma série de skills para ele poder se solidificar e chegar naquela posição que tem. Então, ele precisa trazer soft skills. Ele precisa ter formações contínuas. Aquela época do executivo que ele se formava 100% pela empresa, acabou. Hoje eu vejo jovens executivos que os caras têm um processo contínuo de educação executiva. Parte do salário dele, seja da empresa ou não, já está destinada à formação executiva. E alguns investem pesado. Tem um outro, hoje é vice-presidente de uma grande companhia de energia, e é um cara relativamente jovem, ele tem 49 anos. Ele, há 2 anos atrás, ele pagou do bolso dele para fazer o curso de formação de conselheiro no INSEAD. Opa! Entendeu? E vai dinheiro aí. E vai dinheiro. Não é só dinheiro, é dedicação de tempo. Tempo, investimento, são as semanas que você separa da sua família para poder se dedicar àquilo dali. Mas o quanto isso vai valer no futuro? Nossa, fantástico. Entendeu? E a questão da presença social, não tem jeito. Na semana passada, por exemplo, essa semana eu até estava falando com você, está acontecendo um grande evento no Rio de Janeiro, que é a Rio Óleo e Gás, que é um evento de importância internacional. E um executivo falou, poxa, não sei se eu vou. Eu falei, cara, como você não vai? não é nem opção. Não é opção. Você tem que ir. E detalhe, você tem que tentar ir nos eventos paralelos ao Congresso. Nos jantares, nos eventos de network, naqueles que são promovidos por algumas empresas, para você estar ali tete a tete com os tomadores de decisão. Oportunidade. E literalmente ser conhecido e conhecer. E trazer agregar, né? Agregar valor. Senão você passa a ter aquela carreirinha fechada. E aí, um dia você pode tomar o bilhete vermelho. E desmorona tudo, né? E aí você vai ter que buscar aquele network de favor, que você vai ter que pedir favor para as pessoas te recolocarem. Então, você sabe que isso é importante que você falou, né? Tá muito na sua área, ver com a tua área. É assim, a pessoa perdeu aí o seu emprego. Sempre foi muito bem remunerado, deu bons resultados, e aí está no mercado e não participava de eventos, não se conectava, não agregava valor e tal. Como é que ela começa do zero isso? Porque assim, você pode ser um alto executivo, mas se você não tiver essa relação, você começou do zero. Como é que acontece? Geraldo, outro dia eu estava conversando com um executivo de 20 anos de GE. O cara estava numa posição de diretor Latinoamérica, pesado, tendo resultado, mas a companhia resolveu eliminar a área dele. Da noite pro dia. Tchau área, tchau globalmente. O cara, puxa. Tá no mercado. Tá no mercado. Não é nem por competência ou não. Não, e o cara entrou lá como trainee. Olha só. Entendeu? A vida inteira dedicada. E aí ele falou, Adriano, eu nunca fiz uma entrevista. Sempre que um headhunter me procurava, eu falava, não estou aberto para o mercado. E do dia para a noite o cara fica ali sem um crachá. Cara, como é que esse cara retrabalha a cabeça dele? E tem que ser um retrabalho rápido, né, Geraldo? Senão fica... E você se recolocar é um método. O problema é que as pessoas não estão dispostas a se sacrificar por esse método. Entendi. Porque o cara achar que de manhã ele passa ali 15 minutos, se aplica na vaga tal, manda 2, 3 currículos e depois do resto do dia vai pra praia, tá tudo certo, vai acontecer um milagre, esquece. Não existe isso. Então ele vai ter que reaprender a andar. Olha só. Passo a passo. Passo a passo. Então, cara, você sabe que eu vi muitos executivos, né, não atendendo headhunters. Tudo bem que o cara, eu tô bem na companhia, tá tudo certo, mas, poxa vida, os headhunters têm informações de todo o mercado. Não é um headhunter não vai lá só para te contratar, ele vai para trocar ideias, ele vai para angariar conhecimentos. É uma mão de via dupla, né? É bem isso daí. Como que é a sua experiência com essas coisas assim? O povo te atende? É que vocês já são referência internacional. Não, acontece o seguinte,
os executivos mais bem remunerados, eles olham para o headhunter como um aliado. Opa, verdade. Então, você executivo, que você quer ter uma carreira de sucesso, você precisa do quê? Benchmark. Você precisa de benchmark, você precisa saber como se comparar em relação ao seu vizinho. Tá. Como é que está o mercado, Como né? é que está o mercado? Se você, por exemplo, é diretor comercial e você trabalha aqui nessa empresa de fertilizantes e você ganha X. Pô, mas tem um cara que trabalha na outra cidade, numa outra empresa de fertilizantes e você vê ele com um carro melhor do que o teu. Tem alguma coisa aí? Tem alguma... É um sinal, é um sinal. Mas se você está fechado para o mercado, aquilo ali vai ser sempre uma dúvida. Olha só. De repente, aquele cara ganha menos do que você, mas a companhia dá um frota espetacular para ele. Entendi. Mas você não sabe. Então, quando você conversa com um headhunter, eu estou falando headhunter, tá? Isso é importante. Daqui a pouco nós vamos falar da diferença do headhunter para o que a gente tem no mercado. Exatamente. Headhunter. O cara, ele vai não só te entrevistar, mas no final você vai poder também tirar dúvidas com ele. Cara, como é que meu salário está no mercado? E você tem todo o direito de fazer isso. Olha só. Entendeu? E aí ele vai falar, ó, cara, você está ganhando acima, você está ganhando abaixo, o teu bônus de longo prazo está baixo, está alto. Ou então, e às vezes a gente lança alerta, cara, o teu salário está muito acima do mercado. E isso é um sinal vermelho. Tá. Entendeu? Porque em qualquer barulho do mercado, você pode estar em cima de um castelo de carta. Olha só. Entendeu? E quando você está muito abaixo do mercado, quer dizer que você tem que, dar no 20, subir em cima de outro cavalo e seguir a sua jornada. Ô, Adriano, eu até pensei que a gente não teria que falar sobre isso, mas explica para o povo o que é um headhunter. Bom, porque assim, por que eu estou falando isso para vocês? Vários executivos, infelizmente, até hoje não entenderam. E eu não estou falando executivo de pequenas companhias, eu estou falando, inclusive, executivos de grandes companhias internacionais não entenderam ainda. Então, explica para o povo o que é um headhunter. Vamos lá, existe a agência. Tá. Agência de emprego. Agência tá. de emprego. Agências de emprego normalmente são empresas menores que elas trabalham ali o varejão das vagas. Vai trabalhar a vaga desde do estoquista, do almoxarife, etc. E não tem um cuidado ali. Tipo, literalmente liga, sabe se a pessoa está dando perfil ou não, oferece e tal, etc. E está ali trabalhando. Isso é uma agência. Aí nós estamos falando de contratação de 300, 400, aqueles mutirões. Exato, mutirões. Você tem o consultor de outplacement, que alguns fazem um trabalho maravilhoso e para os caras que vão para o mercado e não têm o hábito de construir rede de relacionamento, eu acho que esse cara ele tem que no dia seguinte contratar um consultor de outplacement decente para ele, porque é um cara que já tem uma rede de relacionamento montada e vai divulgar aquele profissional. Tá. E prepará-lo, vai né? ensiná-lo a fazer entrevista, vai montar um currículo decente, vai acompanhar os resultados das entrevistas, vai apresentar ele para uma série de executivos, headhunters, diretores de recursos humanos. Então você paga pelo network daquele executivo. Ok. E você tem um consultor de executive search, que é a minha profissão. Certo. É o que a Petra faz em 90% dos casos, que você precisa encontrar executivos diferenciados para sentar em cadeiras que precisam de altos resultados. Entendi. A companhia precisa diminuir prejuízo, aumentar lucro, expansão, organização, estruturação como um todo num alto nível. Exatamente. Precisa, às vezes, substituir um membro da família. Opa! A gente já teve situações em que era uma empresa familiar e o fundador da companhia morreu. Olha e os só. filhos não estavam preparados para sentar na... Olha que trauma você trazer um membro de fora. Então, o consultor de Executive Search, ele ajuda nesse advisory. Todo esse processo. Esse processo, esse amadurecimento da ideia. E não é uma agência que vai fazer isso. Não, mesmo porque você tem conhecimento de várias companhias no mundo inteiro. Você sabe o jeito, a forma, onde dá mais resultado, onde dá menos resultado, você consegue fazer isso. Isso é interessantíssimo. Nós estamos aqui na região de Ribeirão Preto, aqui nós somos fortes no agro, isso não é segredo para ninguém, né? Me conta um pouco aí da experiência da Petra aí, e a sua experiência no mundo do agro, né? Para o povo que está aqui na nossa região também, fala assim, poxa, Vitor, vocês só estão falando de companhia lá nos Estados Unidos, tal. Como é que é essa experiência? O que pode agregar de valor para esse povo daqui? O agro não precisa falar para ninguém, né? O agro é o setor que move o Brasil. Eu sou suspeito, né? Eu tô no meio do negócio, eu não posso nem... Você tá aqui na capital global do agro, que é Ribeirão Preto. É a cidade
Você tem aí algumas cidades no Brasil e Ribeirão Preto está nesse cinturão, Legal. talvez um dos cinturões mais importantes. E não só isso, né? Um cinturão gerador de tecnologia, né? Pesadíssimo. Gerador de tecnologia, metodologia, processo, principalmente vinculado à questão do açúcar e álcool, Muito forte. essa revolução de combustíveis que o Brasil está passando, biomassa, tudo isso. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista do Sérgio Habib e ele explicou por que no Brasil você não tem tanto carro de luxo, né? Ele falou que qual carro que é o líder é a Toyota SW4, né? Tá. Porque é justamente o carro agro. do agro, né? É verdade, você sabe que aqui na nossa região de Ribeirão Preto é um dos lugares que mais se vende veículos aí de alto luxo, né? Também. De todos os segmentos. Mas me fala um pouco mais sobre o agro aí, Então, sua participação nele. O agro hoje, eu te digo o seguinte, que ele já passou por várias fases. E hoje, por exemplo, as companhias de açúcar e álcool, elas são corporações. Tá. Nós temos clientes no nosso portfólio que têm mais de 100 anos. Olha só. Em que a gente recruta desde gestores de recursos humanos, executivos do setor de manutenção, executivos de processos industriais, gerentes de fazenda, agrônomos, toda a estrutura. Toda a estrutura de alto valor para esses clientes. Então, hoje as companhias já buscam assim, às vezes até mesmo... Eu lembro de um business case, Geraldo, que foi incrível, que a gente trabalhou para uma empresa de açúcar e álcool e a gente foi buscar um gerente executivo de inovação e automação, que era o cara que ia cuidar de processos de digital, de drones, de automação, toda integração de controle e automação com sistemas da companhia. Olha só. É o cara que ia automatizar todo o processo de vistoria. Nossa, acesso ao coração da empresa. Exato. Nós fomos recrutar esse executivo na Inglaterra. Olha só. Então a gente trouxe esse executivo de uma companhia de consultoria global para vir sentar aqui em São José. Olha que bacana. Então, o agro hoje, ele é o creme de la creme, o top do top no mercado nacional. Vocês estão vendo? Vocês que moram aqui em Ribeirão Preto, região, é Ribeirão Preto. Eu sempre falo disso. Eu passei muitos anos fora, né? Mas minha grande vontade era... E eu voltei para Ribeirão Preto graças a um Headhunter. Na hora que ele me ligou, eu falei, não acredito. Para Ribeirão? Vamos conversar. Vamos hoje. Né? Já, né? E o mercado é estrondoso, né? Olhando aí, o Adriano, olhando para o mercado, olhando para a tua vida também, né? A tua vida pessoal... Cara, o que você pensa mais disso, hein? Eu sei que você vai expandir, que você quer fazer um monte de coisa, né? Mas o que te deixa feliz, emocionado e que gire tudo isso? Você falou da tua menina que está fazendo medicina. A minha está com 17, mas está prestando medicina agora também. Na hora que você falou, eu falei, ai meu Deus, lembrei do boleto. Isso a gente lembra bem, né? Então isso também motiva, né? Cara, o que você pensa aí nesses próximos anos aí? Eu queria que você... é um exercício pesado, mas assim... Daqui 40 anos, Adriano, quem vai ser o Adriano daqui 40? E a gente volta na linha do tempo a um prazo mais próximo. Cara, sabe quando eu olho assim, longevidade, apesar dele não estar mais entre nós, a Billy Diniz, né, cara? Fantástico, rapaz. Eu tive a oportunidade de ter uma conversa com ele já uma vez só na vida. Eu acho que quando a gente fala de longevidade, ele nunca se aposentou. Não, sempre... Entendeu? Então, e você vê, ele morreu fazendo esqui. Impressionante. Aos 80 anos de idade, cara. É impressionante. Então, eu acho que a medicina, a forma como a gente encara a vida hoje, quando eu comparo, por exemplo, a minha saúde com a do meu pai, na minha idade, e você também deve fazer essa mesma comparação. A gente tem uma outra cabeça, né, Geraldo? Tem outra estrutura, sim. Tem outra estrutura, a gente se cuida muito mais, a gente... ver você, perdeu quantos quilos, Geraldo? Pronto. A entrevista comigo. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu posso falar de executivos, porque... Eu vou até olhar para a câmera aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu cometi todos os erros que um executivo poderia cometer. Eu não me dediquei eu joguei basquete, né, na adolescência, joguei vôlei também, treinava lá 4, 5 horas e fui para um executivo e achava que dar resultado funcionava, mas eu esqueci de cuidar da máquina, né? Então, um monte de jantar, um monte de almoço, negócio, aquela história tal, aumentei um pouquinho o peso, né? Só que esse pouquinho chegou a 147 quilos.
E esses 147 quilos, em um ano, foi um processo que eu emagreci 47 quilos. Olha só. E foi uma fase assim, isso faz mais ou menos uns 4 para 5 anos, e hoje eu mantenho, eu tenho toda uma estrutura assim. Mas, cara, que momento que isso aconteceu, né? Por que isso veio acontecendo? Na hora que eu entendi, na verdade, que para que eu tivesse continuidade no que eu faço, no que eu gosto de fazer, eu precisaria melhorar o físico para que o espiritual também estivesse bem, para que todo o contexto, né? Em um ano, aí pergunta para mim, você fez cirurgia? Não fiz cirurgia. E aí, mais uma vez, eu fui para o lado executivo, né? Qual a metodologia que me garante Disciplina, isso? né? Aí eu tenho um jagunço, vou até citar o nome do sujeito, vou citar nada não, o jabá depois eu faço para ele, mas assim, que me acompanhou, né? Então, assim, mais uma vez, um headhunter tem um trabalho, que ele muito específico. Então, quando você vem para a vida pessoal também, para o físico, para o espiritual e tudo mais, você precisa desse acompanhamento e foi isso que aconteceu. Mas pera um pouquinho, você falou de mim, mas você também teve alguma história dessa? Eu tive, eu também, eu cheguei aos meus 125 quilos. Olha só. Só trabalho, faz com que a gente desgaste a máquina, né? E eu também tomei essa decisão nos últimos 3 anos. Eu perdi aproximadamente 20 quilos, ainda estou no meu trajeto. Também contratei um jagunço, o Bruno. O meu chama André Cruz, senão ele vai ficar bravo comigo. Preparador físico e que me mantém ativo e focado nessa missão de levar a máquina mais longe. Né? E eu acho que é o seguinte, Geraldo, é você buscar prazer, cara. É você buscar prazer enquanto... Eu vou estar motivado à frente da Petra ou de qualquer outro negócio enquanto eu tiver prazer no que eu estou fazendo. Tá certo. As pessoas falam, você não tem que ter prazer com o que você faz porque isso é um trabalho. Por que não? Mentira. Eita, você fica mais tempo fazendo isso do que qualquer outra coisa. Exatamente. Então, enquanto eu tiver descoberta, enquanto eu tiver motivado, enquanto eu quiser conhecer novas coisas, enquanto eu tiver com aquele sentimento de aventura dentro do meu peito... Cara, a gente não para, né? Sentimento de aventura. Então, eu posso chegar a uma conclusão que daqui 40 anos você quer ter um sentimento de aventura. Quero ter um sentimento de aventura. Olha, que bacana. Primeira vez que eu ouço isso. Sentimento de aventura. Adorei. Outro dia eu vi um senhor, ele é dono de uma empresa de engenharia, tem 80 anos de idade, e ele juntou uma tripulação com 5 pessoas e literalmente deu a volta pelo hemisfério norte no veleiro dele. Nossa, olha só. Aos 80 anos de idade. Que bacana. Foram 6 meses de viagem. Poxa vida, 6 meses. Encalhou, o gelo tomou conta do barco. Teve que ficar parado lá no Alasca um tempão e passou pela Groenlândia e voltou ao Brasil. Olha só. Então, o cara saiu de Pernambuco, passou pelo Canal do Panamá e deu a volta completa aos 80 anos. Isso é sentimento de aventura, não é, cara? Pelo então, amor de Deus. Isso. Eu quero estar igual a esse senhor, cara, aos 80 anos de idade. Ô, Adriano, com quem andar? Qual tipo de pessoa você quer andar aí? Você anda? Com quem você quer continuar andando? Para que você consiga tudo isso, né? Cara, você tem que andar com pessoas que te incomodem. Que legal. E conta um pouco. Como você tem... Cara, Geraldo, é um motivo aqui. Pô, eu tô aqui em Ribeirão. Por que não encontrar com o Geraldo? Pô, já conheço o Geraldo há tantos anos e a gente nunca tinha tido... Vocês sabiam disso? Não, a gente nunca... Foi o primeiro aperto de mão. Foi aqui, nós somos mais virtual do que vocês pensam. Sei lá, a gente se conhece, sei lá, talvez há uns 8 anos. Faz mais ou menos por aí, isso. Né, cara? Faz isso mesmo. Cara, em vez de eu estar ali tomando um chopp lá no Pinguim e tal, etc., eu falei, não, cara, eu vou investir meu tempo e vou encontrar com o Geraldo. Que legal. E foi essa bela surpresa, nunca imaginar que a gente ia gravar um podcast aqui. Vamos gravar um podcast, vamos embora. Então, é você criar a rotina de você sentar, conversar com pessoas, investir em ter pessoas à sua volta que te incomodem, cara. Que legal. Que te façam questionar a rota que você está seguindo na sua vida. Para que você evolua. Exatamente. Isso é fantástico, fantástico. Adriano, é assim, nós podíamos ficar aqui 5 horas seguidas. Antes a gente estava batendo um papo ali na outra sala também, a gente começa a ver uma série de coisas assim. Adriano, esse podcast foi o que eu te falei, ele vai ao ar ou não dependendo de você, né? Eu não sei se você aí que vai ser convidado aí, o próximo presidente, o próximo diretor para vir aqui, é uma sacada que nós tivemos, né? Então, assim, nós vamos fazer um podcast. Para quê? Para que a gente tenha esse contato exatamente, puro network, não precisa ir ao ar. Tá bom, o que faz hoje você querer que vá ao ar alguma coisa na sua vida
ou não? Olha que pergunta. O que é importante ao ar? Quer dizer, ter publicidade. Eu acho o seguinte, é aquilo que transmita quem você é, a sua essência. Segundo ponto, é aquilo que gere aprendizado para outras pessoas. Olha que legal. Eu acho que vários executivos, gestores que vão ter a oportunidade de assistir esse podcast, a gente incomodou eles. É verdade. A gente tocou na ferida em vários pontos e o cara, ele vai ter a oportunidade de pensar, cara, eu tô dançando aqui na beira do precipício e não me toquei em relação a isso. Cara, o maior ativo da vida de um executivo é a carreira dele. Até o ponto que ele ganha independência. Então ele tem que cuidar muito bem desse ativo, cara. Para a gente finalizar a nossa conversa aqui, eu vou pedir para você, né? Fala para o nosso público, é um público de executivos, donos de empresa e tudo mais, né? Como crescer? Como ganhar mais dinheiro? Como ter mais rentabilidade? Quer dizer, poxa vida, virou agora uma mentoria gratuita, né? Lembrando, gente, 8.000 contratações em 14 anos, 14 países, é só isso. O Adriano Bravo está aqui conosco, é uma big oportunidade. Adriano, fica à vontade, você tem o tempo do mundo que você quiser. Dá algumas dicas para a gente, por favor. Geraldo, eu acho que quando você olha, assim, você tem empresários que os caras, eles são uma máquina. E que eles fizeram as suas organizações crescerem exponencialmente, eles aproveitaram uma oportunidade de mercado e, às vezes, foram ganhando tudo na raça e na coragem. Mas sozinho ninguém faz nada. Então, a pessoa precisa se cercar de pessoas inteligentes, fiéis, desafiadoras, que os incomodem. Olha só. Literalmente, você precisa ter aquele tubarão no tanque para fazer com que o cardume ande mais rápido, entendeu? É isso. Fantástico. Pessoal, aqui foi o podcast com o Adriano Bravo, diretamente do Rio, São Paulo. Agora ele vai estar mais próximo a Ribeirão Preto também. Mas assim, Adriano, é um grande privilégio estar contigo aqui. Um prazer também, Esse é o podcast Laços com Geraldo Martins e trazendo os principais executivos, pessoas que fazem a diferença, tanto na vida pessoal como profissional. Vocês estão vendo que a gente está entrando em coisas para cutucar realmente vocês, não com a ideia de minimizar o que você faz hoje, mas simplesmente para que você entenda o que é necessário. Simples, e faça. Esse é o processo. Por isso a gente está trazendo pessoas que são altos executivos, simplesmente são pessoas que são profissionais renomados e diferenciados. Mas o profissional de hoje, como o próprio Adriano falou, não vai ser o profissional. O que ele fez até hoje não o levará para o futuro melhor. Entendeu? Então, você precisa estar o tempo inteiro evoluindo. E nós aqui estamos o quê? Podcast Laços. Por que Laços? Porque conecta pessoas, cria networking e traz muito conteúdo, conhecimento sistematizado para você. Aqui nós somos da agência Avocado, o nosso estúdio é o Estúdio A. Estamos em Ribeirão Preto, na nossa grande região. Só que tem um detalhe, vários entrevistados de fora. Já começamos estreando aqui com o pessoal do Rio de Janeiro no nosso podcast. Um abraço para vocês.